Constelação de Raymond consentiu na adoção de sua filha extraconjugal pelo segundo marido da mãe. Raymond, sou psicólogo, casado, 2 filhos, de uma relação anterior, tem uma filha extraconjugal que agora vive, num outro continente. Hellinger, ela foi para muito longe. Qual a idade dela? Raymond, vai completar 16 anos. Sua mãe emigrou para lá com o namorado. Hellinger, como é o seu relacionamento com essa filha? Raymond, há 6 anos ela voltou à Alemanha, onde ficou por 2 anos e então tivemos um excelente relacionamento. Agora o relacionamento é o adequado à idade. Recebo cartas de agradecimento pelos presentes de Natal e de aniversário. De vez em quando a gente se troca vídeos. Gostaria de colocar agora a família. Bem, então coloque-a, diz Hellinger. Raymond, começo com a minha ex-namorada? Hellinger, como? Com quem você começa? Raymond, com minha ex-namorada. Hellinger, você começa com sua primeira mulher. Raymond, não éramos casados. Hellinger, você começa com sua primeira mulher. Raymond, está bem. Compreendo e me inclino com humildade. Hellinger, tomei a defesa da pessoa desconsiderada. Quem mais faz parte da minha família? Raymond, a filha que tive com essa primeira mulher. A seguir, minha segunda mulher, com a qual tenho ainda 2 filhos, um casal. Hellinger, alguém teve antes casado ou numa relação estável? Raymond, minha mulher. Eu fui o motivo pelo qual ela se separou. Hellinger, ela teve filhos nesse casamento? Raymond, não. Esta foi outra razão pela qual o casamento foi desfeito. O marido não podia ter filhos. Hellinger, esta é uma informação importante, pois com isso não houve um vínculo estável. O aspecto legal neste caso não importa muito. Raymond, quando nos conhecemos, minha atual mulher estava há 2 anos numa relação que estava terminando e se desfez de uma forma bastante caótica. Hellinger, quando a segunda mulher também foi casada, o casamento funciona melhor do que quando alguém que já foi casado toma alguém que não foi. Raymond, minha primeira mulher tem um novo marido. Hellinger, ela tem filhos? Raymond, não, mas o marido adotou minha filha. Isto é importante? Hellinger, é importante. Ela se vingará seriamente dele por este fato. Não se tem jamais o direito de fazer isso. E você não protestou? Raymond, não, eu concordei. Hellinger, concordou? Pelo amor de Deus, a filha fica zangada com você. Você precisa dizer-lhe que revoga isso e que ela permanece sua filha com todos os direitos. Você não pode jamais confiá-la a outro homem. No campo está presente o marido, a primeira mulher, a primeira filha, a segunda mulher, a segunda filha, o terceiro filho. Hellinger para Raymond, o que você sonhou esta manhã? Raymond, sonhei que meu filho estava diante da porta. Hellinger, naturalmente isso significa que você está diante da porta. Como está a primeira mulher? Primeira mulher, tenho dores nas costas. Por trás tem uma sensação muito estranha, como um puxão. Ao mesmo tempo, não posso me voltar nessa direção. Muito estranho. Hellinger, como está a primeira filha? E ela diz, no início, quando fiquei sozinha com minha mãe, foi bom para mim. Agora começo a sentir uma dor no estômago. Alguma coisa se agita lá dentro, como um formigamento. É desagradável, mas não ameaçador. Hellinger para o representante de Raymond. Como está o marido? E ele diz, com minha filha atual me sinto bem, mas é desagradável aquela imagem lá fora da minha primeira mulher com minha primeira filha.
As outras duas crianças protegem o espaço aqui. Hellinger, como está a segunda mulher? Segunda mulher, não muito bem. De certo modo, não percebo o marido como um oponente, mas antes como um adversário. Hellinger é isso também. Segunda mulher, sim. E minha relação com os filhos também não está em ordem. Tenho a sensação de que minha filha não deve ficar assim do lado, atrás de mim, com o filho. Desculpe. Com o filho a situação é melhor, que existe um contato de olhar, mas para ter contato com minha filha, eu me arrisco a um torcicolo. Hellinger para a primeira mulher. Quando se agrava a dor nas costas, vire-se para se sentir melhor. Não tenho o direito de deixá-la nisso com tais reações. Hellinger coloca a primeira mulher ao lado de sua filha. Hellinger, como está a segunda filha? Segunda filha, não estou bem. Sinto-me abandonada, sem abrigo, sem proteção. Hellinger para Raymond. Ela tem os sentimentos da primeira filha. Raymond, espantoso. Elas se escrevem muito. Hellinger. Ela tem os sentimentos da outra. Hellinger. Como está o filho? Terceiro filho. Tenho a sensação de que preciso apoiar meu pai. Sinto-me usado. Hellinger para Raymond. Ambos estão diante da porta. Você e seu filho, ambos. Hellinger. Agora vamos fazer a primeira alteração importante. Hellinger coloca a primeira filha diante do pai. Primeira filha, aqui não é agradável. Eu gostaria de me afastar um pouco. Hellinger, experimente. Ela se afasta um pouco do pai. Primeira filha, especialmente ela, a segunda mulher, entre aspas, está me olhando assim fixamente. Isso me ameaça. Hellinger coloca o segundo marido ao lado da primeira mulher. Segunda mulher, segundo marido da primeira mulher. Hellinger, como é isto agora para a primeira filha? Primeira filha é muito mais agradável quando a mãe está a meu lado. Hellinger, desculpe, Hellinger para o representante de Raymond. O que mudou agora para o marido? Marido. A vinda de minha primeira mulher foi agradável para mim. Mas então minha mulher me pareceu perigosa. Sinto-me atraído por minha primeira filha, mas não gostaria de me afastar de minha família atual. Assim sinto-me dividido entre ambos os lados. O que mudou para a segunda filha? Segunda filha, sinto-me entre os dois lados, na direção do pai. Não sinto nada, lá continuo a sentir-me desprotegida. Preferia voltar-me para minha irmã mais velha, não sei para onde eu vou. Quanto menos me sinto atraída pelo pai, tanto mais atraente se torna a irmã mais velha. Hellinger para Raymond. Ela se sente como a irmã mais velha. Ela também se sente entre os dois lados. Hellinger coloca a imagem da solução. Os dois filhos do casamento ficam primeiro diante dos pais e depois mais perto da mãe. Como está agora a segunda mulher? Perguntou Hellinger. E ela diz: quando os filhos estavam na minha frente não estava bom para mim. Agora que estão mais a meu lado, sinto-me melhor. Hellinger, como é isto agora para a segunda filha? Segunda filha, melhor, mais protegida. Terceiro filho, para mim também é melhor. Hellinger para Raymond. As crianças não confiam em você. Elas confiam mais na mãe. Terceiro filho. Quando veio a primeira filha, senti-me aliviado. De repente desapareceu uma pressão que eu sentia. Agora está muito agradável para mim. Hellinger para a primeira filha. Agora experimente aqui proximidade do pai. Você se atreve a ficar. Ela vai para mais perto do pai e então volta para junto da mãe. Primeira filha, não me atrevo a ficar perto. Prefiro ficar aqui do lado da mãe. Acho agradável ver os dois irmãos. O engraçado foi que quando a irmã recuou, fiquei triste por um lado, porque ela foi embora.
Ao mesmo tempo, fiquei também alegre por ver o irmão. Ele é totalmente novo para mim, não estou mal. Além do pai, preciso ver também os dois. Isso é importante para mim. Hellinger, como está agora a primeira mulher? Primeira mulher, maravilhosamente. Pela primeira vez não tenho diante dos olhos a outra família. Eu olhava fixamente para a segunda filha, mais fortemente do que para a minha própria filha. Hellinger, como está o segundo marido? O segundo marido. Aqui está conveniente. Hellinger para Raymond. Você perdeu os direitos sobre a filha quando a liberou para a adoção. Ela reage de forma proporcional. Raymond, sim. Hellinger, isso jamais deve acontecer. Que num segundo casamento sejam adotados os filhos do primeiro casamento ou de uma ligação anterior do parceiro. Isso é muito mal para as crianças e destrói a ordem. Raymond, pensei que fosse melhor para ela. Hellinger, isso é uma racionalização. Você pode, de certa maneira, recolocar isso em ordem. Pode dizer a ela que sente muito e que ela pode confiar em que você continua sendo seu pai, haja o que houver, que estará sempre disponível para ela e que ela terá igualdade de direitos com os outros filhos seus, por exemplo, na herança ou em qualquer outra coisa. Então a tensão poderá se relaxar. Você quer entrar em seu lugar? Raymond se coloca em seu lugar e olha em torno. Raymond, pacífico? É totalmente pacífico. Hellinger, quando existe ordem, é pacífico, então cada um tem seu lugar. Chegue um pouco mais perto de sua filha mais velha e veja como é isso. Hellinger para a filha mais velha. Você está reconciliada quando ele chegar mais perto de você? Primeira criança. Oh, sim, isso eu bem posso imaginar. Ela ri. Hellinger para Raymond. Esse seria o próximo passo. A filha mais velha de Raymond foi representada por Rita. Hellinger para o grupo. Sobre o tema da adoção, vou lhes contar ainda mais uma história. Ela é um pouco cifrada e é assim. A volta ao lar. Um lenhador vivia com sua mulher junto a uma grande floresta. Tinham somente uma filha de 3 anos de idade, mas eram tão pobres que muitas vezes não sabiam o que lhe poderiam dar para comer. Certo dia, a Virgem Maria os visitou e lhes disse: Vocês são tão pobres para cuidar da criança. Entreguem para mim. Eu a levarei comigo para o céu, serei sua mãe e cuidarei dela. Eles sentiram um peso no coração, porém se disseram: O que podemos fazer contra a Virgem Maria? Assim obedeceram, buscaram a menina e entregaram à Virgem Maria. Esta levou consigo para o céu. Lá ela comia pão doce, bebia leite com açúcar e podia brincar com os anjos. Secretamente, porém, sentia saudade de seus pais e da bela terra. Quando a menina completara 14 anos, a Virgem Maria saiu de novo em viagem, pois também sentia muitas vezes saudades da terra. Chamou a menina e falou: Tome as chaves das 13 portas do céu. Você pode abrir 12 portas e contemplar a glória que reside em cada sala. Mas a 13ª, a qual pertence a esta chave pequena, é proibida a você. Cuide de não abri-la, caso contrário haverá uma desgraça. Mas a menina prometeu: jamais entrarei na 13ª sala. Quando a Virgem Maria partiu, a menina olhou as moradas do céu. Cada dia ela abriu uma porta, até que foram todas abertas. Por trás de cada uma se assentava um homem.
um apóstolo cercado de grande esplendor, e a menina a cada vez se alegrava com a bela visão. Só a porta proibida ainda estava trancada, e a menina sentiu uma grande vontade de saber o que estava escondido por trás dela. Quando ficou sozinha, pensou: agora estou completamente só e posso entrar, pois ninguém saberá o que eu fiz. Tomou a pequena chave, colocou na fechadura e a virou. Então a porta se escancarou e a menina foi atraída por um brilho dourado e resplandecente. Este deveria ser o santuário mais inferior. A própria menina ficou entusiasmada, penetrou lá dentro, tocou o ouro com o dedo e estremeceu de gozo, como ainda nunca lhe tinha acontecido. De repente, lembrou-se da proibição da Virgem Maria. Tirou o dedo, precipitou-se para fora da porta e a fechou de novo. Porém, seu dedo tinha ficado como se fosse feito de ouro. Ela quis lavar o ouro, mas por mais que tentasse, não conseguiu tirá-lo e assim esperou com muito medo a volta da Virgem Maria. Esta, porém, demorou a voltar, pois gostava da terra. Quando regressou ao céu, estava muito contente. Chamou os anjos e a menina e contou-lhe as novidades da terra. Lá as pessoas tinham estranhas caixas. Bastava apertar um botão e já podiam ver o que acontecia na terra. Um dia, contou ela viu dessa maneira uma mulher que ousou procurar os gorilas da montanha. Isso era muito perigoso, pois os gorilas da montanha eram 8 vezes mais fortes do que um ser humano. Entretanto, os gorilas a deixaram aproximar-se deles, e um dia um filhote de gorila se aproximou tanto dela que ela pôde acariciar suas costas com o dedo. Ele era muito manso e deixou que ela a agradasse. Depois os nativos lhe trouxeram um bebê gorila, que tinha perdido seus pais. Este estava totalmente já estava totalmente sem forças. Ela o tomou como se fosse sua mãe. Deu-lhe leite açucarado para beber e o tratou tão bem que ele logo se recuperou. Entretanto, por mais que amasse o bebê alheio, notou que ele sentia falta dos outros gorilas. Quando foi procurar novamente os gorilas, levou consigo o bebê e, quando encontrou o bando, apresentou-lhe o bebê, o gorila mais velho. Quando viu, pulou imediatamente com grande alarido na direção da mulher, arrancou-lhe o bebê das mãos, correu com ele de volta para o bando e entregou para uma pequena fêmea, que imediatamente o amamentou em seu peito. O macho não fez nenhum mal à mulher, e ela viu que a criança gorila estava bem com seus iguais. A Virgem Maria ainda contou muitas histórias, e assim se esqueceu completamente de perguntar pelas chaves. Porém, na manhã seguinte, chamou a menina para que lhe trouxesse as chaves. Para sondá-la, perguntou: Você realmente não teve na 13ª sala? Não, respondeu a menina. Você a proibiu. Então por que é que você está escondendo uma mão atrás das costas? E ordenou: Mostre-me também a outra mão. A menina se envergonhou, mas como não adiantava negar, puxou a outra mão de trás das costas e mostrou o dedo dourado. Então a Virgem Maria suspirou e disse: Uma vez tinha que acontecer. Então tirou sua luva branca e eis que também tinha um dedo dourado. Então disse a menina: Como você já conhece uma coisa, vai conhecer também todas as outras. Volte para a terra, onde existem pais e irmãos, homens, mulheres e filhos. A menina se alegrou e lhe agradeceu. A Virgem Maria ajudou-a a amarrar sua trouxa e ainda lhe deu na despedida um par de luvas brancas para protegê-la da comprovação de seu saber.
Continuando, o que faz adoecer nas famílias e o que cura? Entre aspas, de um curso para enfermos, terapeutas e médicos durante um congresso internacional sobre medicina e religião. Céu e Terra, subtítulo. O que se diz aqui sobre o céu descreve o que leva a doenças graves, acidentes ou suicídios na comunidade de destino, constituída pela família e pelo grupo familiar. O que se diz sobre a Terra descreve o que às vezes consegue reverter tais destinos. Doenças graves, acidentes e suicídios na família e no grupo familiar são ocasionados por atos associados a imagens do céu, de sofrimento e de expiação por outras pessoas, de reencontro após a morte e da imortalidade pessoal. Essas imagens conduzem a formas mágicas de pensar, desejar e agir, fazendo acreditar ao enfermo ou moribundo que, assumindo voluntariamente seu sofrimento, poderá salvar outros dos sofrimentos dele, embora lhe tenham sido impostos pelo destino. A comunidade de destino. Pertencem a essa comunidade onde este pensamento atua de modo nefasto os irmãos, os pais e seus irmãos, os avós, eventualmente também algum bisavô, e todos os que cederam lugar a alguma dessas pessoas. Entre os que cederam lugar incluem-se ex-cônjuges, ex-noivos ou ex-parceiros dos pais e dos avós, e ainda todos aqueles cujo desaparecimento ou desgraça propiciou a alguém ingressar no grupo familiar ou obter alguma outra vantagem. Subtítulo: o vínculo e suas consequências. Nessa comunidade de destino, todos se ligam a todos. Os mais fortes vínculos de destino são os que ligam os filhos aos pais, os irmãos entre si e os parceiros entre si. Um vínculo especial de destino liga também os membros subsequentes aos que lhes cederam lugar, principalmente se estes tiveram um destino funesto. Por exemplo, os filhos de um segundo casamento, a primeira mulher de seu pai que morreu no parto. O vínculo liga menos fortemente os pais aos filhos, e com menos força ainda os que cederam lugar aos que obtiveram, por exemplo, uma ex-noiva do marido, a sua mulher atual. Semelhança e compreensão. Por efeito do vínculo, os membros subsequentes e mais fracos da família querem segurar os antecedentes e mais fortes para que não se vão ou pretendem segui-los se já partiram. Também, por efeito de vínculo, os membros que obtiveram vantagem querem assemelhar-se aos que ficaram em desvantagem. Assim, filhos saudáveis querem assemelhar-se a pais doentes e filhos inocentes a pais culpados. O vínculo faz ainda com que membros da família com boa saúde se sintam responsáveis por membros doentes, inocentes por culpados, felizes por infelizes e vivos por mortos. Assim, pessoas que se sentem em vantagem se dispõem também a arriscar e oferecer sua saúde, inocência, vida ou felicidade pela saúde, inocência, vida ou felicidade dos outros, pois alimentam a esperança de que, renunciando à própria vida e à própria felicidade,
poderão assegurar ou salvar a vida e a felicidade de outros membros dessa comunidade de destino, restituindo e recuperando a vida e a felicidade deles, mesmo que tenham sido perdidas. Na comunidade de destino, constituída pela família e pelo grupo, constituída pela família e pelo grupo familiar, reina, portanto, em razão do vínculo e do amor que lhe corresponde, uma necessidade irresistível de compensação entre as vantagens de um e a desvantagem de outros, entre a inocência e a sorte de uns e a culpa e a desgraça de outros, entre a saúde de uns e a doença de outros, e entre a vida de uns e a morte de outros. Em razão dessa necessidade, se uma pessoa foi infeliz, uma outra também quer ser infeliz. Se uma ficou doente e se sente culpada, uma outra saudável ou inocente também fica doente ou se sente culpada. E se uma já morreu, outra próxima a ela também deseja morrer. Dessa maneira, no interior dessa estreita comunidade de destino, o vínculo e a necessidade de compensação levam ao equilíbrio e é a participação na culpa e na doença, no destino e na morte dos outros. Com isso, tenta-se pagar a salvação do outro com a própria desgraça, a cura do outro com a própria doença, a inocência do outro com a própria culpa ou expiação, e a vida do outro com a própria morte. A doença segue a alma. Como essa necessidade de equiparação e compensação anseia pela doença e pela morte. A doença segue a alma, por essa razão a cura requer ainda, ao lado da assistência médica, no sentido estrito, uma assistência versada mais nas necessidades da alma. Quer seja prestada pelo próprio médico, quer por outra pessoa, em apoio ao tratamento médico. Entretanto, enquanto o médico se esforça por curar a doença pelo tratamento ativo, o assistente da alma tende-se a manter-se numa atitude de reserva, pois com assombro se defronta com força com as quais não tem a presunção de medir-se. Assim, mantendo-se em sintonia com essas forças e agindo mais com seu aliado do que com um adversário, ele se esforça por reverter o destino fatal. Vou dar um exemplo. Antes eu do que você. Numa sessão de hipnoterapia em grupo, uma mulher jovem que sofria de esclerose múltipla viu a si mesma como criança, ajoelhando-se diante da cama de sua mãe paralítica e formulando este propósito: querida mamãe, antes eu do que você. Os participantes do grupo se emocionaram ao testemunhar o grande amor que uma criança sente por seus pais, e a mulher sentiu-se em paz consigo mesma e com seu destino. Uma participante, porém, não conseguindo suportar esse amor que se dispunha a assumir em lugar da mãe, a doença e as dores e a morte. Diante ao dirigente do grupo, gostaria tanto que você pudesse ajudá-la. O dirigente do grupo ficou consternado, como se, com estas palavras, ela tivesse anulado tudo. Pois como ousaria alguém tratar o amor da filha como se fosse algo de mal? Não iria com isso molestar sua alma, agravando seus sofrimentos ao invés de mitigá-los. Não iria a filha ocultar ainda mais seu amor pela mãe e apegar-se com mais força
ainda sua esperança e a decisão que tinha tomado de salvar a mãe querida através do seu próprio sofrimento? Mais um exemplo, uma mulher jovem que sofria igualmente de esclerose múltipla, colocou num grupo com a ajuda de outros participantes sua família de origem e a rede de relações que nela atuava. Assim foram colocados ali a mãe e à sua esquerda o pai. Diante deles ficou o paciente, que era a filha mais velha. À sua esquerda, seu irmão seguinte, que morreu aos 14 anos de insuficiência cardíaca. E mais à esquerda, um pouco mais afastado, o irmão mais novo. Pai, mãe, primeira filha, segundo filho, morto aos 14 anos, e o terceiro filho. O terapeuta pediu ao representante do irmão morto que saísse pela porta, o que, numa constelação familiar, simboliza a morte. Quando ele saiu, a fisionomia da filha se abriu de repente e também a mãe ficou bem melhor. Então o dirigente do grupo fez com que saíssem também o irmão mais novo e em seguida o pai, pois notou que ambos se sentiam também atraídos para fora. Quando todos os homens saíram, significando que estavam mortos, a mãe se aprumou triunfante. Ficou claro que ela se sabia destinada à morte. Fossem quais fossem seus motivos, ela se sentia aliviada, porque outros estavam prontos e desejosos de abraçar a morte em seu lugar. Então o dirigente do grupo chamou os homens de volta e fez com que a mulher saísse. De repente, todos se sentiram livres da obrigação de participar do destino da mãe e ficaram bem. Entretanto, o dirigente do grupo tinha suspeita de que a esclerose múltipla da filha também estava associada à obrigação de morrer que a mãe sentia. Por isso chamou a mãe de volta, colocou-a do lado esquerdo do pai e a filha do lado da mãe. Então o dirigente do grupo disse à filha que a encarasse a mãe com amor e lhe dissesse, olhando nos olhos: "Mamãe, eu faço isso por você." Quando ela disse isso, todo o seu rosto se iluminou e o sentido e a finalidade da sua doença foram claros para todos os envolvidos. Portanto, o que o médico ou o assistente da alma tem o direito de fazer aqui é o que deve evitar. O amor consciente. Trazer à luz o amor de um filho é muitas vezes tudo o que pode e deve fazer um terapeuta consciente. Seja qual for a carga que um filho tenha tomado sobre si em virtude desse amor, ele sabe que está em sintonia com a sua consciência e se sente-se nobre e bom. Quando, porém, com a ajuda de um terapeuta compreensivo, o amor da criança pode ser revelado, talvez se revele também um caráter irrealizável de seu objetivo, pois é um amor que espera poder, através do próprio sacrifício, curar a pessoa querida, protegê-la da desgraça, expiar talvez sua culpa e tirá-la da infelicidade. E se a pessoa querida já morreu, espera poder resgatá-la dos mortos. Entretanto, quando se manifesta junto ao amor infantil, também o caráter infantil de seus objetivos, a criança agora já crescida percebe, embora dolorosamente, que com seu amor e com seus sacrifícios não supera a doença, o destino e a morte dos outros e que necessita aceitá-los, imponente, mas corajosamente dizendo sim a eles como são. Os objetivos do amor infantil
e os meios usados para alcançá-lo, assim desenganados quando revelados, pois fazem parte de uma representação mágica do mundo que não subsiste diante do saber de um adulto. Porém, o amor subsiste. Trazido à luz, ele procura caminhos que também sejam a prova da luz. O mesmo amor que causou a doença busca, quando se associa à compreensão, uma outra solução, uma solução consciente, neutralizando assim, se ainda for possível, o agente causador da doença. Nesse particular, o médico e os outros terapeutas talvez possam apontar direções. Isso só será possível se reconhecerem o amor da criança, para que ela possa ficar em evidência e o honrarem para que possa dirigir-se a algo novo e maior. Compulsão de desaparecer. Com fator condicionante de uma doença mortal, reconhecemos com frequência o propósito de um filho ou de uma filha diante de uma pessoa amada. Antes desapareça eu do que você. Na anorexia, o propósito é o seguinte: antes desapareça eu do que você, querido papai. Na esclerose múltipla, o propósito foi, no exemplo que vimos, antes desapareça eu do que você, querida mamãe. Uma dinâmica semelhante acontecia antigamente com a tuberculose, que talvez por causa disto era denominada entre nós compulsão de desaparecer. A mesma dinâmica está presente também no suicídio e no acidente fatal. Mesmo que você vá, eu fico. Quando essa dinâmica se revela numa conversa com o enfermo, qual será a solução que ajuda e cura? Como acontece com toda boa descrição de um problema, a solução já está contida na descrição e atua através dela. A solução começa quando se traz à luz a frase que faz adoecer e o paciente, com toda a força do amor que o move, a diz com ênfase, colocando-se diante da pessoa amada. Antes desapareça eu do que você. Nesse passo é importante que se repita a frase tantas vezes quantas vezes forem necessárias, até que a pessoa amada seja percebida e reconhecida pelo paciente como alguém que está diante dele e que, portanto, apesar de todo o amor, é uma pessoa autônoma e separada dele. Caso contrário, permanece a simbiose e a identificação, fracassando a diferenciação e a separação responsáveis pela cura. Quando se consegue dizer amorosamente essa frase, ela circunscreve os limites, tanto da pessoa querida quanto do próprio eu, separando o próprio destino do destino da pessoa amada. Essa frase obriga a perceber não só o próprio amor, mas também o amor daquela pessoa, e obriga a reconhecer que aquilo que se deseja fazer em lugar da pessoa amada é para ela mais um peso do que uma ajuda. Então é o momento de dizer à pessoa amada uma segunda frase: querido papai, querida mamãe, querido irmão, querida irmã, ou quem quer que seja, mesmo que você vá, eu fico. Às vezes, especialmente quando a frase se dirige ao pai ou à mãe, o paciente ainda acrescenta: querido pai, querida mãe, abençoe-me mesmo que você vá e eu ainda fique. Darei um exemplo a respeito. O pai de uma mulher tinha dois irmãos deficientes. Um era surdo e o outro psicótico. Ele se sentia atraído por seus irmãos e por fidelidade, e por fidelidade a eles, desejava partilhar seu destino, pois não suportava a própria felicidade em face da desgraça deles. Mas sua filha percebeu o perigo e saltou na brecha.
Ela colocou-se no lugar do pai, ao lado dos irmãos dele, e em seu coração disse ao pai: Querido papai, antes desapareça eu e me junte aos seus irmãos do que você. E querido papai, antes partilhe eu a desgraça com eles do que você. E tomou-se anoréxica. Qual seria a solução para ela? Ela precisaria pedir aos irmãos do pai, mesmo que só interiormente, por favor, abençoe meu pai se ele ficar conosco, e abençoe-me se fico com meu pai. Eu sigo você. Por trás do desejo de desaparecer do pai ou da mãe, que o filho procura impedir com a frase antes eu do que você, existe frequentemente nos pais uma outra frase, e eles a dizem com os filhos, a seus pais ou irmãos, quando estes morreram cedo, contraíram uma longa doença ou ficaram inválidos. A frase é: eu sigo você. Ou mais exatamente, eu sigo você em sua doença, ou eu sigo você para a morte. Na família, a frase que atua primeiro é eu sigo você, que é também uma frase infantil. Mais tarde, porém, quando essas crianças, por sua vez, se tornam pais, seus filhos impedem que a executem, e então dizem, antes eu do que você.